o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou que a Polícia Federal abra investigação contra uma mulher que gritou. Vejam bem, olha o que a mulher gritou. Lula ladrão, usando um megafone em frente à casa do presidente Lula, na zona oeste de São Paulo. Primeira pauta do dia de hoje, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou que a Polícia Federal abra investigação contra uma mulher que gritou. Vejam bem, olha o que a mulher gritou. Lula ladrão, usando um megafone em frente à casa do presidente Lula, na zona oeste de São Paulo. Eu não sabia que a Janja morava na zona oeste. No último 8 de abril desse ano. O inquérito deve apurar se houve crime contra a honra de Lula. De acordo com o portal Metrópolis, agentes de segurança que estavam no local acompanhando o presidente registraram a placa do veículo e depois foram até a casa da mulher para colher depoimentos sobre o episódio. Em seu relato, a mulher contou que foi tomada por um impulso irracional e pelo calor do momento. No depoimento, a mulher, que se identificou como dona de casa, disse também que estava arrependida e que saiu do local sem pensar que aquela atitude fosse acarretar algum tipo de problema mais grave. Bom, isso foi em abril. Ninguém sabia ainda do INSS. Se essa mulher for uma aposentada, no caso, ela se torna uma heroína, não é? É a porta-voz, né? Ela se torna uma porta-voz, mas muita preocupação em uma matéria só. Primeiro, o ministro não deve ter ido em campos de futebol, onde que, em coro, milhares de pessoas dizem a mesma coisa, como se fosse no megafone. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Ele vai no... Entre aspas, né? A população que fala, né? É a população que fala. Fala. Com base em quê? Com base em quê? Não sei. Pois é. Também não sei. E por onde ele passa, entre aspas, a população diz isso. E outra coisa que é muito triste, pessoas vão até a casa da mulher e acontece aquilo que os mais pobres e os mais aqueles mais vulneráveis acabam tendo que fazer. Dizer que estão arrependidos, pedir desculpa por uma coisa que eles estão praticamente sendo porta-voz de toda a sociedade brasileira. Mas hoje eu estava vendo aqui no Google um vídeo recente onde o nosso ministro Alexandre de Moraes, ele olha para um cidadão e fala, bandido. Bandido coração. Será que o ministro Lewandowski também cometeu injúria? Vai fazer esse inquérito contra o nosso ministro Alexandre de Moraes? Falou bandido para um cidadão, viu? Não falou ladrão, mas falou bandido. E genocida? Será que é melhor, é mais grave do que bandido? Tantas vezes nosso presidente Bolsonaro seja chamado genocida, é muito mais grave do que genocida, ser um ladrão, nazista, fascista, ladrão de joia. Ladrão de joia. É muito inquérito para abrir, viu? Muito inquérito para ter que abrir. A direita no estado atual do Brasil virou o judeu da Alemanha nazista. Você pode tudo. Virou a Geni de Chico Buarque. É verdade. Ela é boa para apanhar, ela é feita para cuspir. Né? Agora, doutor Davi, você que é do ramo jurídico, veja bem, o ministro da Justiça, ele pediu para que a Polícia Federal abra a investigação contra a mulher, por ela ter gritado Lula ladrão dentro de São Paulo. Sim. Quando ela fez isso, agentes de segurança que estavam no local, imagino eu que policiais militares do estado de São Paulo que estavam fazendo a escolta do local, foram à casa da mulher. Veja o abuso do Estado. Um crime contra a honra, segundo diz a lei brasileira, é um crime de iniciativa privada. O ofendido, ele deve fazer o boletim de ocorrência, deve requerer
as medidas, a autoridade da persecução penal. Não há nenhum documento do Lula pedindo que este crime fosse investigado e nenhuma ação penal privada, direto na justiça, contra a mulher. Esses policiais, portanto, agiram num suposto crime de iniciativa privada como se iniciativa pública fosse. Então, é abuso de autoridade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se é que foi policial militar que estava lá. Sim. Então, o Tarcísio precisa responder, porque o governador é o chefe da segurança pública. Sem dúvida. Tarcísio e Derrite precisam responder. A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi à casa da mulher e você recebeu uma batida policial na tua casa, é algo que causa dano moral no mínimo? Essa polícia, ela agiu com abuso porque isso é um crime de iniciativa privada e a polícia ela não pode ir lá. Não, eu vou defender o Lula. Não pode. E outra, o Lewandowski foi do STF. Exato. Disse, né, essa também é uma fake news do Lula, que tem notável saber jurídico. Lewandowski, para quem teve aula com ele, como é o meu caso, você sabe que ali pode se falar tudo dele, menos que ele tem saber jurídico. Saber, porque notável não tem mesmo. Saber, talvez. Saber eu ainda duvido. Aí ele determinou que a Polícia Federal abra investigação contra a mulher. Mas a regra do foro privilegiado é, quando o presidente, o vice, o senador, ou o deputado, ou o ministro, eles são o polo investigado. Eles são os possíveis réus. Exato. No caso, ele é a vítima. E não existe foro especial por prerrogativa de função para a vítima. Claro. Então, como é que este troçonho jurídico, ignorante jurídico, movimenta a Polícia Federal para um caso que não tem foro especial? Ele também, o ministro Lewandowski, eu peço à Faculdade de Direito da USP do Largo de São Francisco, minha alma mater, que reveja a titulação deste homem. Porque ele não é formado lá, ele é titulado lá. A formação dele é bem chororonga. Ele foi enfiado lá pelo Dalmo Dallari, um dos fundadores do PT, e teve progressão na carreira, a mando do Dalmo Dallari, que foi um grande jurista, embora de esquerda, foi um grande jurista. Mas assim, este homem não sabe nada de direito. E a Polícia do Estado de São Paulo também tem que se explicar por esse abuso de autoridade, não? Sem dúvida. Não, Pavinato, aí você tocou num ponto que é o ponto mais fundamental. Isso aqui é uma abominação jurídica, né? Sobre qualquer aspecto que a gente examine, né? Primeiro, essa questão do crime ser de representação, né? De iniciativa privada, né? Não pode haver um inquérito instaurado para a apuração de um crime de iniciativa privada sem a representação do ofendido. Esse é o primeiro ponto. E de fato a sombra... O Lewandowski ainda comete crime de denunciação caluniosa contra a mulher, tá? Exatamente. Só para dizer. Agora, o que assombra é isso que você disse. É um ministro da Justiça, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, de quem se espera, evidentemente, pelo menos o básico, né, o conhecimento mais básico do direito, determinar que a Polícia Federal abra um inquérito, quer dizer, usando o aparato do Estado, para perseguir um cidadão por opinião. Quando a democracia é exatamente o contrário, ela espera essa opinião. A democracia quer isso, né? Essa opinião, por mais ácida que seja, é própria da democracia. E aqui o que Lewandowski faz? Assume o papel, né, de protagonista da máquina estatal para perseguir uma cidadã e determinar, não sei se a própria Polícia Federal ou Polícia Civil do Estado ou Militar, de ir na casa dessa mulher, né, de pegar a placa. Olha que absurdo que nós estamos vivendo, Pavinato. Então, assim, se tem um fundo do poço, ou do fosso, como queiram, nós já passamos dele há muito tempo. Isso aqui é a prova mais cabal para mim, para nós que somos de alguma forma, né, Ana, vindos do direito, é uma abominação terrível. E prova, mais uma vez, que nós não temos nada de democracia nesse país. Quando o Estado se serve da própria máquina, o peso da máquina para atingir um cidadão comum, por uma opinião. Então é disso que se trata. De todos os lados, de todos os ângulos que a gente examina isso aqui, né, Pavinato? É uma abominação terrível. Nós vivemos um regime de exceção, com exceção de regime aldino, né, Ana Paula?
E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.